E hoje nós vamos começar a aprender sobre o tema da Trindade. Quando falamos em Trindade, falamos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos juntos agora no estudo da palavra? Hoje temos um grande desafio. Entendemos um pouquinho mais a respeito da Trindade. O conhecimento de Deus não é simples, né? Existem teorias que explicam ou definem Deus com argumentos que tentam provar ou negar sua existência. Constituem evidência de que a sabedoria humana ela é insuficiente para penetrar no terreno divino. Um teólogo escreveu que Deus, para se revelar, ele usa máscaras. Enquanto a gente usa máscaras para se ocultar, Deus usa máscaras para se revelar. Ou seja, ele se apresenta de variadas formas para se tornar conhecível. Aliás, eu e você nunca poderíamos chegar ao conhecimento de Deus se ele não tivesse escolhido se revelar. Como que nós, seres finitos, poderíamos compreender esse Deus tão maravilhoso e infinito? É por isso que, ao estudarmos sobre Deus, no caso aqui a Trindade, nós vamos entender que nós podemos conhecer de Deus à medida que ele se revela, que ele se apresenta, que ele coloca máscaras para se tornar conhecido. Chamamos isso também de antropomorfismos, ou seja, são formas humanas que Deus escolheu para se revelar, ou é uma visão humana de algo que é divino. Então, são formas que Deus assume para tornar claro quem Ele é. Ao compreendermos um pouquinho mais hoje a respeito da Trindade, nós vamos nos aprofundando no conhecimento de Deus. Não podemos amar alguém a respeito de quem nada conhecemos, não é verdade? Por outro lado, não poderemos descobrir as coisas profundas de Deus através de investigação. Então, de que modo podemos conhecer e amar o Criador? Como vimos, Deus ele escolheu se revelar. A verdadeira compreensão de Deus é mais um assunto do coração do que do cérebro. Deve-se permitir ampla entrada ao Espírito Santo e manifestar plena disposição de aceitar a vontade de Deus. Descrentes não poderão, portanto, obter um genuíno conhecimento de Deus. Ou seja, conhecer a Deus é mais uma viagem, uma experiência espiritual, uma caminhada espiritual, do que raciocínios lógicos. Pensando nisso, a origem desse mundo, por exemplo, nós falamos hoje em teoria da criação e teoria da evolução. E por que são teorias? Porque não podem ser comprovados. Nem a evolução, nem a criação. Mas é pela fé que nós aceitamos que Deus tudo criou. De igual forma, pela fé, nós entendemos esse Deus que existe. Pela fé, nós permitimos que Ele habite em nós. Pela fé, nós o adoramos e o servimos. E confiamos de que Ele faz todo o possível para nos preparar para a vida futura. É claro, com a nossa permissão. Deus não tolhe o livre-arbítrio. Agora, evidências podem ser obtidas tanto a partir da criação quanto da Bíblia, que falam a respeito da existência de Deus. Ainda que seja um assunto de fé, mas há evidências plausíveis, como, por exemplo, na criação. No Salmo 19, verso 1, Davi mesmo diz, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, quando nós olhamos para um lindo céu estrelado, esse céu fala da glória de Deus, fala de um Criador sábio, de um projetista inteligente. Já o apóstolo Paulo, em Romanos 1, verso 20, declara que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, vai dizer Paulo. Ou seja, quando nós olhamos para a criação divina, as obras de suas mãos, do macrocosmo ao microcosmo, nós percebemos um Deus de amor e um Deus de ordem. Esse Deus que criou todas as coisas, criou céu, terra e mar, fontes de águas, ele revela a sua beleza, o seu amor e o seu cuidado através da natureza. Então, quando nós olhamos para as coisas da natureza, para a forma como as mamães cuidam dos seus filhotes, para a sabedoria que há nos elementos da natureza, para as leis que governam o nosso mundo, há um projetista inteligente por detrás disso tudo.
Então, a criação, a natureza, ela revela algo a respeito do seu Criador. Um outro detalhe interessante. A experiência humana, ela também é importante. E quando nós temos boas experiências, quando vemos bons relacionamentos, isso projeta em nossa mente algo sobre Deus. Aliás, a psicologia ensina que a primeira imagem que nós formamos de Deus, ela está muito relacionada com a figura paterna. É por isso que algumas pessoas que teve dificuldades em relação com o pai, vai ter um pouco de dificuldade em compreender quem é Deus ou na sua religião. Talvez isso seja um fator para ajudar você a entender um comportamento que você tem hoje. Talvez a sua aversão ao Senhor seja por uma experiência negativa que você teve em relações humanas. Então nós temos que pedir sabedoria de Deus para administrar essa situação. As revelações divinas são responsáveis pela ideia intuitiva de que Deus que prevalece entre aquelas que não possuem acesso à Bíblia. Outro detalhe, a Bíblia não prova a existência de Deus, ela simplesmente assume que ele existe. Vai para Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não está preocupada em provar que Deus é o Criador, ela simplesmente declara que Deus é o Criador. Deus é descrito como Criador, sustentador e legislador de toda a criação. Assim, o Deus das Escrituras pode se revelar ou ser compreendido através de seus nomes, suas atividades e pelos atributos que estão associados a ele através dos autores da Bíblia. Vamos começar com suas atividades. Na Bíblia, Deus é descrito primeiro como Criador de todas as coisas. O Salmo 24, verso 1, diz que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Por quê? Porque ele criou todas as coisas. Então, ao estudarmos a Bíblia, nós chegamos à conclusão de que o nosso planeta tem alguns poucos milhares de anos. E tudo se remonta ao Jardim do Éden, criado por Deus. Tudo se remonta a Adão e Eva, o primeiro casal criado por Deus. Deus, como Criador, deu origem à vida nesse universo, deu origem à vida em nosso planeta. Formou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e tinha um plano todo especial para que eles vivessem eternamente. Infelizmente, esse plano foi temporariamente interrompido por causa do pecado que se originou primeiro no céu, depois aqui na terra, quando a serpente, com sua astúcia, enganou Eva e Eva come do fruto proibido e depois também Adão come do fruto. Este foi o primeiro pecado. O pecado chegou a toda a família humana e todos nós estávamos fadados à morte e à destruição. Aí veio Cristo para resolver o problema do pecado. Olhe comigo um outro detalhe a respeito de Deus, das suas atividades. Ele não apenas só criou o mundo, mas ele sustenta o mundo em suas mãos. Deus é o sustentador de toda a obra da criação. Ele não apenas nos criou, mas ele nos mantém. Ele cuida da vida aqui nesse planeta. Ninguém foi abandonado. Todos estão sendo olhados pelo Senhor. Ele também é o Redentor e Salvador. Ele estabelece planos para a nossa felicidade, para a nossa vida eterna. Ele faz predições das coisas que vão acontecer. Ele concede promessas. Ele perdoa pecados. Essas são apenas algumas das atividades de Deus. Vamos para o segundo passo, onde nós podemos compreender mais sobre Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Isso tem a ver com os nomes. Para nós brasileiros, o nome é importante, mas não tão importante quanto o nome na cultura hebraica. Na cultura hebraica, na cultura da Bíblia, do Antigo Testamento, o nome carregava sentido, o nome carregava a disposição que a pessoa teria, o nome carregava suas características, sua índole, seu caráter. O nome era a expressão do caráter da pessoa. É por isso que Deus não poderia nunca ser definido com um único nome. Deus não tem um só nome. Deus tem vários nomes. Olhe, por exemplo, quais os nomes que Deus tem. Em Gênesis 1, verso 1, é dito que ele é Elohim. E esse Elohim revela o seu poder divino.
Ele é o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 1:1 diz, né, que no princípio criou Elohim, está no plural, né, porque é uma referência à divindade, à trindade, criando todas as coisas. Ele também é chamado de Elion, que significa Altíssimo, e aqui focaliza-se o status divino de Deus. Ele é o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Adonai, que significa Senhor, retrata Deus como um legislador poderoso. E Yahvé, que é traduzido como Jeová ou Senhor, salienta a fidelidade e a graça de Deus na manutenção do concerto. Quando aparece no hebraico a palavra Yahvé, nós chamamos essa expressão de o tetragrama sagrado. Por quê? Porque são 4 letras do alfabeto hebraico, 4 consoantes. Agora, a pronúncia correta desse nome Yahvé, nós não sabemos. Se é Yahvé, Yahweh, Jeová. Então, essas são expressões que nós usamos tentando ler um pouco do hebraico. Mas uma vez que os judeus tinham uma profunda reverência pelo nome de Deus e com medo de cometerem o pecado lá da lei de Deus que diz não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, até mesmo na leitura dos textos sagrados, quando os judeus se deparavam com o tetragrama sagrado, essas 4 consoantes que formam o nome de Deus, eles preferiam falar a palavra Adonai. Eles liam Adonai, que quer dizer meu Senhor. E foi justamente por essa reverência, pela não pronúncia dessas 4 letras, que a pronúncia correta do nome de Deus se perdeu. Então nós não sabemos se é Javé, Jeová, Yahweh. Bom, nós não sabemos porque se tratam de 4 consoantes e a gente acabou perdendo essa fonética da palavra. Mas você percebe que Deus então tem vários nomes, porque cada nome é uma expressão de um aspecto divino, de um aspecto do seu caráter. Você se lembra, por exemplo, quando Abraão despediu de sua casa a mulher Agar com seu filho Ismael? Lá no deserto, ela clama a Deus e ela usa a expressão El Roi. E El Roi é uma expressão hebraica para Deus, o Deus que tudo vê. O Deus estava vendo a situação que Agar estava passando com seu filho Ismael. Deus está vendo também a sua situação. Deus sabe tudo o que você passa. É o Deus El Roi, o Deus que tudo vê. Assim, cada nome de Deus é uma faceta do seu caráter, revela uma das suas ações, revela seu amor e seu cuidado por toda a humanidade. Assim, os nomes nos revelam quem é Deus. Os atributos de Deus também falam sobre ele. E os atributos divinos podem ser classificados em 2 categorias: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Por exemplo, Deus tem vida em si próprio. Isso não é tão fácil para a compreensão humana, porque tudo que nós somos e conhecemos teve uma origem. Por exemplo, nós sabemos o dia do nosso nascimento, nós tivemos uma origem, né? Nossos pais se casaram, em algum momento nós nascemos, nós temos uma origem. Todas as coisas que você conhece têm uma origem. Esse sofá que está aqui ele tem uma origem. Um dia ele foi criado, o design foi feito por um projetista, os manufaturadores manufaturaram, trabalharam nisso. Tudo tem uma origem. Deus não. Não é tão fácil compreender. É por isso que nós estamos dizendo desde o princípio que nós aceitamos pela fé. Não precisamos de um texto para provar. Não precisamos de um laboratório para provar nada. Nós acreditamos na existência de Deus e o conhecemos através de suas revelações e dos seus atributos, até dos incomunicáveis. Um outro atributo incomunicável de Deus tem a ver com vontade independente. O Senhor tem vontade independente. Ele também é onisciente. O que é ser onisciente? Ele sabe todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele sabe do futuro como se fosse passado. Nada surpreende a Deus. Deus também é onipresente. O Salmo 139 é uma bela oração, onde o salmista diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se baixo ao mais profundo do abismo, lá estás também.
Para nossa mente finita não é fácil compreender um Deus infinito. Para nós que somos seres limitados, não é fácil compreender um ser que é onipresente, está em todas as partes ao mesmo tempo, observa todas as coisas. Bom, só Deus pode ser assim. Por isso, só Ele é Deus. Quando a gente começa a conhecer mais um pouquinho sobre Deus, sobre os atributos que Ele tem na Bíblia Sagrada, nós pensamos quão efêmero são os líderes ou os ídolos dos homens. Quão efêmero é tentar colocar um ídolo no lugar de Deus. Quão efêmero. Uma imagem, uma estátua. Como que se isso pudesse de alguma maneira substituir a Deus ou ser um caminho até Ele. É por isso que um dos mandamentos proíbe, né? Não terás outros deuses diante de mim, e o outro proíbe, não farás para ti imagens de escultura. É muito triste ver alguém se dobrar diante de uma imagem feita de madeira ou de gesso e achar que essa imagem tem algum poder, alguma coisa para ajudá-lo. Não tem, amigo. Não tem. Por que não tem? Porque Deus não pode ser comparado a esses ídolos. O Deus que nós amamos e servimos é um Deus onipotente, que tem poder de realizar todas as coisas, onisciente, que sabe todas as coisas, e onipresente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Sabe o que se passa em todo o planeta Terra. Sabe o que vai na mente de todos os seres humanos, dos 7 bilhões de habitantes da Terra. Isso não é extraordinário? Nós não temos que nos dobrar diante de um ser assim. É reverenciá-lo pelo seu poder, pela sua santidade. A palavra de Deus nos leva sempre à reflexão. Deus é onisciente, Ele é onipresente e Ele também é eterno. Eterno no sentido de que Ele não tem fim e não tem princípio. Isso é muito grande para a nossa mente. Como compreender um Deus que é eterno, um Deus que não teve princípio? Ele não teve começo, Ele sempre existiu. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eles sempre existiram. Eles não têm começo.